Olá, Eu sou Rafa da Cruz e eu, Margot Tonhon, e juntas formamos a LGBT. fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido para você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda para todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Oi, bobinha! E aí, gatinha? Vamos agir? Por quê, querida? Hoje tem muita coisa pra gente conversar. Lábios, afinal, não é porque todo mundo já passou ou sabe o que é um batom que não exista também técnica, acabamento, escolha de cores, texturas. Finalizando com a boca. Sim, e com a boca a gente pode também pensar em dimensões, em camadas. Num primeiro plano, a dimensão técnica dos diferentes formatos, tipos de boca, né? De toda a carga que aquelas mesmas lentes que a gente acabou de se comprometer a utilizar e não abrir mão, pois elas nos permitem reparar aspectos raciais na característica de cada parte do corpo, passando pelos olhos, boca e outras partes. Por exemplo, como quando a gente provocou sobre racismo e as suas implicações. Lembra? Na aula 2, vai lá assistir, hein? Na nossa aposta, se você tem consciência e não se sente pronta para novas formas, tá tudo bem também. Nada de se criar novas regras, deixando de considerar também os nossos processos. O ideal não é que a gente imponha novas imagens e novas categorias de beleza, mas que a gente possa construir aquela que melhor nos cabe e menos nos aperta. Em um segundo plano, ao falar de boca, a gente poderia politizar a maquiagem em relação a si mesma. Quer dizer, a boca, o bocão, a boca de lábios finos e os sentidos da maquiagem sobre a boca. É pela boca por onde nomeamos o mundo, ainda que nomear não dependa exclusivamente da boca, hein? E ainda que nomear tenha sido durante tanto tempo poder de bocas brancas, como nos ensina a Grada Quilomba. E eu acrescentaria cisgêneras, não é mesmo? Quem é que tem o poder de nomeação sempre teve. Para os lábios, também é necessária uma preparação anterior à aplicação dos pigmentos. Esfoliar para retirar o excesso de pele morta, como com o esfoliante que a gente está mostrando, e hidratar para garantir uma boa cobertura e um maior conforto no caso dos batons de acabamento seco ou mate. Na hora de trazer cor aos lábios, temos os pigmentos em formato de batom. Aqui mostramos alguns em bala e líquidos em seus diversos acabamentos. O gloss serve para trazer uma camada de brilho sobre os lábios, como um batom ou não. Para ter precisão no desenho dos lábios, o ideal é utilizarmos pincéis pequenos, de laterais retas, tanto para aplicar quanto para dar o acabamento ao redor com um corretivo. Sabe? Quando você termina de fazer a boca, mas deu aquela borradinha? A boca é por onde nós comemos. Os processos de fome, os processos de produção de miséria, brutalização da experiência urbana e por falar em processos de produção de fome, porque através da boca
né, é que também se distribuem desigualdades e isso gera efeitos sobre a qualidade da pele e como ela se modifica como reflexo, a depender desses mesmos processos de produção de fome. E essa boca que nomeia o mundo é falar sobre o uso da voz. A boca está sempre vinculada ao uso da voz, ainda que para nos comunicarmos não dependamos exclusivamente dela, é sabido. Podemos falar sobre gordofobia também, a partir desse debate. Como eu vou usar nos meus lábios um batom líquido mate com acabamento opaco, desses que secam mesmo e são bem fininhos, eu preciso esfoliar os meus lábios. Eu faço isso com a ajuda de um produto cuja base é açúcar. Então, eu vou passando mesmo, vocês vão ver que eu esfrego os meus lábios de maneira suave, mas ali, né? Precisa esfoliar. Para sair aquelas pelinhas que depois vão dar um aspecto um pouco incômodo também, sabe? E não muito harmônico para os lábios se tiverem. Vocês vão perceber que eu uso mesmo isso. E no final passo a língua em tudo, afinal de contas é açúcar, né, gente? O batom líquido mate, ele vem com aplicador. Então, em geral, para aplicar o batom, eu me utilizo do aplicador, do corpo do aplicador. Vocês podem ver que eu faço primeiro o arco do cupido, vou traçando aí esse xizinho e a partir dele vou alcançando as extremidades dos lábios. No lábio inferior é a mesma coisa, começo com um traço central e a partir dele eu vou unindo para os cantinhos. O segredo para uma aplicação precisa é muita paciência e leveza. Olha só, eu me apoio, eu dou uma inclinada no meu queixo e apoio o cantinho do aplicador para obter uma precisão. Agora eu vou preenchendo todo o espaço que faltou produto. Nessa altura, o aplicador já não tem tanto produto como tinha quando eu tirei ele, né, da embalagem. Então eu me aproveito disso e vou também corrigindo. Às vezes eu não desci tanto o produto, então aí só de repassar ele eu consigo um bom acabamento. Mais uma vez, aquele truque de pegar um pincel, um pouquinho do produto que você usou para sua pele, né, da sua base, enfim, do seu corretivo, na mesma cor, tá, gente? Para não ficar estranho. E aí vai corrigindo, se você quer um traço bem assim, feito riscado, sabe? Você precisa de corrigir para poder valorizar. Lembra que a gente fez isso no delineado? Então, a mesma coisa. E esse é o resultado da nossa boca vermelha. Ai, passar batom é uma delícia, né? Olha eu aqui vindo trazer um exemplo da mesma boca, só que com uma cor mais próxima ao tom dos meus lábios. Para dar acabamento, você pode também vir com umas batidinhas muito levinhas com o iluminador, já que o batom tem um acabamento fosco. E assim você tem esse charme. E aí me diz o que vocês acharam e qual vocês preferem.
O exemplo de boca que eu trouxe é um dos meus favoritos e aplica a técnica de luz e sombra aos lábios. Com os lábios bem hidratados, eu começo com um lápis marrom delineando o contorno da minha boca. Contornar os lábios com um lápis vai ajudar a gente tanto a delimitar o desenho da boca, ajudando a saber aonde a gente vai aplicar a cor de batom e também a fixar o batom ou ajudar que o batom não escape pelas linhas finas que a gente tem ao redor dos lábios. Como os lábios estão bem hidratados, esse lápis vai deslizar, criando camada de cor de uma forma leve, pigmentando e esfumando ao mesmo tempo. E para quem gosta de bocão, essa é a hora onde você pode aproveitar esse desenho do lápis para escapar um pouquinho do limite dos seus lábios, criando o desenho de uma boca maior. A mistura desse desenho com a técnica de luz e sombra que a gente vai aplicar através da escolha das cores nesses lábios vai trazer o efeito de uma boca bem maior. Então agora é a hora de trazer uma cor mais clara para o centro dos lábios, que eu trago com este batom cremoso num tom rosado. Eu vou aplicando ele por todo o lábio, ele vai se misturando com aquele contorno marrom que eu tinha feito antes, criando esse ombré, esse degradê e trazendo esse efeito de dimensão para o lábio. Fricciono os lábios para misturar tudo isso de vez e tá pronta. O que vocês acharam? A boca é um marcador de gênero muito grande, sobretudo com batom. Aqui eu não poderia deixar de mencionar a influência e a importância no meu processo de me fazer nascer, de me reivindicar como Margot, os meus muitos batons. Eles foram como totens de apercebimento na minha transição, no meu processo de me entender trans. Eles tiveram em algum momento relação também com as minhas unhas, para além dos batons. Quem media essas relações enquanto o mercado define até mesmo como o seu cabelo deve ser? A significância que determinadas cores tomam na boca, nos lábios. O batom vermelho, ao que durante tanto tempo e até hoje se relacionou com a uma cor de batom, me diz. Os sentidos que se tem sobre as cores e as formas de maquiar a boca são importantes porque a boca, a depender de sua forma, ela é desenhada ou maquiada, ela ganha uma dimensão, inclusive, que não lhe é original. E está muito longe de buscar originalidade quando o assunto não é exatamente esse, hein, gente? Não caiam em mais essa cilada. E agora é o processo de demaquilar. Antes de dormir, esperamos que você se demaquile, viu? Inclusive, incentivamos. Para isso, temos algumas opções. Sabonetes demaquilantes e água micelar, que tiram a maquiagem de forma leve. Demaquilantes bifásicos, ideais para produtos à prova d'água ou muito pigmentados poderem ser removidos, assim como os óleos de limpeza, que retiram todos os resíduos de produtos de forma profunda, limpando e muitas vezes tratando a pele. Para quem tem pele oleosa, pode ser necessário lavar a pele depois do uso do bifásico ou do óleo demaquilante, fazendo assim o que a gente conhece como dupla limpeza. E agora esse momento igualmente prazeroso, que é o que? Demaquilar, com a ajuda de um bálsamo ou um óleo demaquilante.
É só fazer massagem com o produto, aplicar ele com as mãos secas. E nesse momento busca relaxar. A gente tá tirando a maquiagem depois de um dia lotado. Massageia a raiz dos cílios com o dedo anelar, com cuidado, com carinho. Trata a sua pele leve, com movimentos circulares sempre, tá? E vai dissolvendo tudo isso. Dissolve bastante, massageia muito. E agora, como todo óleo demaquilante, depois de massagear com as mãos secas, tá? Só com o produto, eu vou passar um pouquinho de água, umedecer ele, voltar a massagear e então lavar e retirar todo o produto. As unhas tiveram presentes e foram muito importantes no meu processo de produção, de reconhecimento de mim mesma. E por isso que eu resolvi trazer então um exemplo de unha. Olha só como eu lixo. Eu apoio a minha mão sobre a mesa e me aproveito da lixa vindo embaixo da unha mesmo, sabe? Assim eu não preciso fazer da forma tradicional, que também é possível, como eu tô fazendo agora. Depois de lixar, bora polir. Tudo isso eu tô preparando minha unha, né? Agora eu vou remover o esmalte que tava antes. Eu molho um algodão com removedor e vou pressionando e massageando. Assim eu retiro todo o esmalte que tava na minha unha. Eu aproveito o cantinho da minha unha, da outra mão que tá me servindo de apoio, e vou então retirando justamente dos cantinhos, sem precisar fazer uso do palito. Uma vez removido o esmalte, bora pra aplicar a nova, né? Assim como todas as outras técnicas, na hora de mexer com as unhas, você também precisa treinar assim a soltar a sua mão. Eu tô aplicando de uma maneira bem precisa, mas isso é porque eu mesma faço as minhas unhas há muito tempo. Então eu te aconselho a pintar mesmo assim, sem preocupações, sabe? Vai espalhando o produto por toda a unha, nem que suje os dedos, porque a gente vai retirar tudo isso. Com um palito bem fininho, você vai, depois de passar toda essa primeira camada de esmalte em todas as unhas, você vai percorrendo o cantinho da sua unha, da sua cutícula também, e vocês podem perceber que eu vou limpando ele na minha própria pele do dedo, porque depois eu vou remover. Bora para a segunda camada de esmalte.
Então vamos lá. Volta com o palito. Molha a pontinha do palito no removedor de esmalte e pega uma camada bem fina do algodão. Com a ajuda dos dedos, você vai girando o palito para você poder então remover esses cantinhos. E aqui não tem segredo, gente. Vai pegando mais algodão, enrolando na pontinha deste palito e vai retirando todas as sujeiras que ficaram do lado de fora da unha. Passei 2 camadas de esmalte, venho com uma terceira dessa cobertura aí de brilho, que vai proteger e vai ajudar na durabilidade. Agora, uma gotinha de óleo secante em cada uma das unhas, e é isso. E assim a gente se despede. A gente amou estar aqui. Muitíssimo obrigada a muitas e muitas vidas, sem o qual a nossa presença aqui e as potências das nossas propostas, bem como trabalhar essas propostas, pensar, tensioná-las, modificá-las quando necessárias, nada disso seria possível sem uma vasta imensidão aí de pessoas trans travestis, mas também de pessoas cis, a quem a gente gostaria de agradecer. A gente torce para que faça sentido as nossas apostas e a gente torce para que isso apenas seja uma introdução e que vocês continuem neste compromisso de transver o mundo. Assim como diz a poesia de Manuel de Barros, um poeta matogrossense brasileiro, que diz: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo.